Olá, boa noite, agora sim. Terça-feira, 24 de novembro de 2020. Uma boa noite a todo mundo. Pessoal, primeiramente, desculpa, um probleminha de logística aqui. Tivemos um atraso de meia horinha aí praticamente. Gente, sem mais delongas, conforme programado aí vocês estão vendo a nossa divulgação aí há uns 10 dias atrás. Hoje a gente traz aqui, faz a abertura das nossas lives à noite, com algumas variantes de temas. E hoje estamos iniciando com a questão da habitação do interesse social. Vantagens e desafios. Essa noite iniciando aí com a arquiteta Jaqueline Meri. Está entrando aqui. Boa noite, Jaque. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Me ouvindo bem, Jaque? Tô te ouvindo. O meu tá com eco? Eu tô sem fone. Tá um pouquinho, mas tô te ouvindo bem. Tá, então tá bom. Se ficar ruim, eu coloco o fone. Tranquilo. Jaque, primeiramente, desculpa aí nosso pequeno atraso, tá? Houve um probleminha de logística agora no final da tarde aí. Mas vamos lá. Então, gente, dando início, estamos hoje como eu comentei com vocês, com a arquiteta Jaqueline Meri, que é assim que pronuncia, Jaque? Demeric. Que ela é arquiteta urbanista, ela tem uma experiência aí interessante, uma participação bacana aí no poder público a respeito desse tema de habitação do interesse social, e a gente fez algumas semanas atrás aí um convite para a Jaque estar participando hoje conosco nesse debate, vantagens e desafios aí da habitação do interesse social com a abrangência da alvenaria de solo cimento, o nosso querido tijolo ecológico. Jaque, novamente seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui de estar conosco nesta terça-feira. Jaque, gostaria que tu iniciasse se apresentando para nós um pouquinho aí, contasse um pouquinho da tua trajetória, do teu histórico aí, que eu sei que tem bastante coisas legais aí na tua trajetória profissional. Tá joia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Mike. Prazer estar aqui conversando de um assunto que eu gosto tanto, né, que é a habitação social, e agora um pouco mais dentro do mundo aí do tijolo ecológico. Vou fazer uma apresentação breve, senão eu denuncio também a minha idade para o pessoal, então não vou contar tudo. Eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso, né, em 2009, e trabalhei um tempo em Cuiabá, né, no escritório de arquitetura convencional, fazendo projetos, enfim, residenciais, corporativos, etc. Mas sempre tive um pezinho ali na habitação social, sempre gostei, né, desse assunto. E aí, em 2011, eu fui chamada para assumir um concurso em Embu das Artes, né, aqui na Grande São Paulo, e fiquei 1 ano e meio lá na Comissão Municipal de Habitação. Foi onde eu comecei a ter o contato mais próximo, assim, com a habitação social e aliado ao tijolo ecológico, né? Depois isso se intensificou quando eu me mudei para Limeira, mas foi ali em Embu já que eu tive os primeiros contatos com esse sistema construtivo, né? Lá em Embu a gente trabalhava com um projeto de urbanização de favelas, né? Então Embu é uma região, uma parte dela é conhecida pelo turismo, né? Que é vamos dizer assim, a cereja do bolo da cidade, mas a grande parte do território é uma região favelizada, né? Que mistura com a mancha urbana de São Paulo. Então, era nessa parte que eu trabalhava, né? Com urbanização de favela, melhoria habitacional, enfim. Eu cheguei numa etapa em que o grosso das obras já tinha passado, né? Os mutirões com as famílias de baixa renda, né? No tijolo ecológico. Cheguei numa etapa em que já as construtoras já estavam fazendo as casas, né? Então, eu não toquei diretamente mutirão em tijolo ecológico dessas moradias. E aí, depois de Embu, eu recebi um convite para trabalhar na Prefeitura de Limeira, com habitação também, na Secretaria Municipal de Habitação.
no cargo de diretora de desenvolvimento habitacional. Né? E aqui, em Limeira, deu para desenvolver um pouquinho mais a questão da lei de assistência técnica, né, que é uma lei federal, a lei 11.808, e aí a gente conseguiu criar alguns programas aqui em Limeira, né, dentro da secretaria, para poder viabilizar habitação, né, para a população de baixa renda, enfim, garantir que esse direito fosse de fato concretizado, né? Essa lei federal, ela é uma lei de 2008, mas é uma lei que poucos municípios conseguem operacionalizar, né, nas prefeituras. Não basta ter a lei federal, os prefeitos eles precisam mexer os pauzinhos aí para a coisa funcionar nos municípios, né? E aqui em Limeira a gente conseguiu rodar bem esse programa, ele tá ativo ainda, já, né, não conheço tanto em detalhes porque eu não estou mais na prefeitura, enfim, estou com um escritório particular agora, mas tá rodando, né? E aliado a essa política habitacional, tem o tijolo ecológico junto, né? E agora, como, enfim, autônoma, né? Escritório de arquitetura, eu tento sempre inserir o tijolo ecológico nos meus projetos, quando o cliente dá abertura para isso, né? Eu sempre tento mostrar esse sistema construtivo que a gente chama de alternativo, né? Mas já não é tão, assim, ele é alternativo porque as pessoas quase não utilizam, né? Mas, enfim, é um ótimo sistema. Eu gosto muito do aspecto final, do ponto de vista da arquitetura, da obra. Então, trouxe aí essa experiência do poder público e estou tentando também aplicar no setor privado, né? Como um escritório de arquitetura. Bacana, legal. Já que dentro da sua abrangência aí, na parte de habitação social, de que maneira que você encara hoje e vê o cenário? A gente está em duas regiões bem distintas. Tu está em São Paulo e nós aqui no Paraná, a gente vem de um histórico de adverso de algumas situações, né? De realidades distintas, né? Então a gente sabe que a realidade de São Paulo ela é bem divergente da grande maioria das cidades do entorno da região do estado de São Paulo, né? Você comentou aí a questão de Limeira, de Embu das Artes. Então, são cidades assim que têm um potencial e uma demanda muito distinta da grande maioria das cidades aqui do Sul, mas já muito mais próxima de algumas realidades que a gente encontra no Nordeste. Então, o que a gente comenta bastante? Eu falo que o tijolo de solo cimento, o tijolo ecológico, ele dá N possibilidades, como você comentou, né? Um material bastante alternativo, um material que ele vem propor situações distintas que traz o benefício da habitação de interesse social nesse sistema construtivo. Mas de que maneira você contextualiza hoje a habitação de interesse social na realidade? A gente está em torno aí de 10, quase 12 anos da lei da assistência técnica. Isso já veio com, você sabe, um bom embasamento do Conselho de Arquitetura, que antes não existia tanta essa visão da lei de assistência técnica de interesse social por parte do antigo CREA. Isso, pelo menos aqui no Sul, se tu tiver uma visão diferente disso, me corrija, certo? Mas aqui no Sul a gente tem uma percepção que, assim, voltou-se um pouco mais o olhar para a habitação de interesse social a partir do momento em que o CAL entrou em ação e trouxe um pouco dessa demanda, um pouco mais dessa realidade à vista dos órgãos públicos. Então eu dou sempre uma balanceada que antes da lei de assistência técnica e depois da lei de assistência técnica, com esse braço do Conselho de Arquitetura, dando um certo respaldo e um peso para que isso venha realmente acontecer. De que maneira que você faz assim para colocar numa cronologia o que você viu há 10 anos atrás e o que você vê hoje, de que maneira tem se comportado? Você visualiza que isso tem melhorado ao longo do passar desses anos? Que pontos que você considera assim, mais relevantes para a gente dar uma introduzida aqui? Olha, eu acho que a assistência técnica ela é um modo de produzir habitação que gera mais qualidade. Então, com o que eu estou comparando isso? Com a produção em massa da habitação. Né? Então, se a gente for puxar o histórico da habitação, por que tem esse termo, né? Habitação social? Por que a gente tem que separar num grupinho, né? Habitação para a população de baixa renda
tem que chamar habitação social, enfim, porque existe uma disputa de território, né? E uma parcela da população fica fora do acesso a essa moradia legalizada, né? Então, isso é um fato. Isso vem desde aí a fundação do Brasil, né? O nosso processo de legalização. Então, se a gente retomar um pouquinho a história do país, quando a gente teve, em 1888, a abolição da escravidão, a gente teve um contingente enorme de ex-escravizados, né? Agora libertos, porém pobres, sem trabalho, sem moradia, né? Então, assim, eles precisavam se virar de alguma forma, né? E aí a gente começa a ter o surgimento dos cortiços, né? No Rio de Janeiro, que então era a capital federal, em São Paulo, tem a questão da imigração, e aí começa a surgir muito bairro precário, né? Então, assim, a forma como as pessoas vão dando solução, né, para a moradia, a gente tem que retomar esse contexto histórico, que assim, é uma falta de provisão habitacional, né, uma galera que não tinha acesso à terra, não tinha onde morar, e aí vai se ajeitando do jeito que dá, né? Então começa a ter essa questão dos cortiços, e aí começa a ficar uma situação muito insalubre, né? A questão da epidemia complicando tudo, e aí vem a demolição dos cortiços, né? O processo de higienização das grandes cidades, né? Higienização. E aí as pessoas vão se ajeitar nas favelas, né? Que são áreas que não interessam ao setor imobiliário, né? Então, assim, as áreas que não têm interesse imobiliário é onde as pessoas vão se agrupando. Enfim, daí, com isso vem a intervenção estatal lá na década de 30, com o governo do Getúlio Vargas, e aí o Estado começa a promover habitação, né, para a população. Depois vem a ditadura militar, o BNH, né, que é o Banco Nacional da Habitação, e o BNH ele tem um modelo de produção de habitação muito complicada, porque é aquela produção em massa, né, grandes conjuntos habitacionais, distantes do centro da cidade, de onde tem a infraestrutura urbana, distantes onde tem mobilidade, equipamento público, né, saúde, educação, e aí você começa a criar os bolsões de pobreza em volta das cidades, né? Então o BNH reproduziu muito isso, né? E aí a gente teve o Minha Casa Minha Vida, que é o programa mais recente, que ele tem seus méritos, mas tem também os seus problemas de reproduzir algumas coisas do BNH nesse sentido, né? Desses grandes conjuntos. E a assistência técnica, ela trata de uma questão também que às vezes não é só a quantitativa, né, mas a qualitativa. A gente tem um déficit habitacional no Brasil que não é só por número de moradia, mas é a qualidade dessa moradia, né? Então eu vou dar um exemplo do nosso município aqui, Limeira, né? A Limeira não tem situação de favelização, né? Não mais, já teve no passado, mas hoje não tem. Então, a infraestrutura urbana é garantida, né? Com asfaltamento, rede de água, esgoto, energia elétrica. Só que a gente encontra a precariedade habitacional do portão para dentro, né? Então, é um trabalho, às vezes, muito de formiguinha, né? Porque aqui, como é uma cidade, né, espraiada, não tem os morros igual no Rio de Janeiro, né? Que você vê as favelas ou as casas se amontoando uma em cima da outra. Aqui a gente não tem essa visão, mas a precariedade, ela está ali, né? Então, depende muito do poder público ter a sensibilidade de fazer... nem só a sensibilidade, né? Estou sendo legal com o poder público, né? Tem a obrigação de fazer essa leitura do território, de fazer esse mapeamento e entrar com intervenções. Então, nem sempre a provisão habitacional são conjuntos habitacionais, né? Nem sempre precisa ter um condomínio com 300 apartamentos, seja CDHU, Minha Casa Minha Vida. Às vezes a pessoa até tem um lote que a prefeitura em algum momento vendeu esse lote, né, a um preço de custo, enfim, fez um parcelamento ali para a família, mas ela não consegue sair do lugar, né? Então ela tem um terreno, mas ela não tem projeto, não tem orientação técnica, ela não tem condições de bancar o material, e a assistência técnica ela vem para tapar esse buraco, né? E aí ela é uma lei muito legal, assim, muito redonda, só que tem essa dificuldade do poder público municipal operacionalizar, né? E onde eu vejo assim que é uma das maiores dificuldades, as prefeituras,
via de regra, elas têm um corpo técnico muito miúdo, né? Então, assim, são poucos os municípios que têm uma secretaria de habitação da prefeitura, né? Estruturado com arquiteto, engenheiro, enfim. A maioria dos municípios nem secretaria de habitação tem, né? Então, fica muito difícil do município concretizar, né? Operacionalizar essa questão da lei de assistência técnica. Agora, tem alternativas, né? Enfim, parceria com o setor privado, enfim, tem N formas aí de promover isso. Mas eu acho que a gente ainda tem bastante, né, para avançar na assistência técnica, mas de fato, tem muitos escritórios que já trabalham com isso, né, que prestam serviço, entram em processo de chamamento público de prefeituras e tal, para poder oferecer esse tipo de serviço, né? E não só como poder público, mas também, às vezes, com escritórios populares, né, na periferia, cobrando preços módicos, enfim, praticando uma arquitetura mais acessível, né? Uhum. Bacana. E dentro dessa questão da lei da assistência técnica de interesse social, você vê assim, diante de toda essa cronologia que você expôs para nós, você visualiza que, principalmente agora, a gente está indo para cravar para o segundo ano aí da troca do governo federal, entre o que vinha acontecendo até o governo anterior, com essa troca de governo, a gente tem toda uma quebra de paradigma, toda uma situação de posicionamento de governo diferenciada dos últimos 2 anos para cá. Você visualiza que continua se tendo uma visualização para a lei de assistência técnica de interesse social da mesma forma e abrangência que já vinha ocorrendo, até pelo posicionamento do CAL, porque o CAL até o governo anterior, a esfera federal do CAL ela era muito alinhada com o anterior governo, mas você visualiza que isso tem uma sucessão, está continuando, mesmo com todos os deleites e todas as situações que a gente vem acompanhando no cenário nacional da questão do governo federal? Você vê algum ponto específico que criou-se dificuldade nos últimos tempos ou não? Tu acredita numa ascendência disso? Olha, Mike, eu sou crítica, né, a esse governo que está aí, o governo federal, enfim, e eu não tenho boas expectativas em relação a isso, pelo posicionamento do governo até em outras áreas, né? Então, eu espero que os municípios consigam ser mais autônomos nesse sentido para conseguir implementar a lei nas suas prefeituras, né? Porque do ponto de vista do governo federal, está tendo um encolhimento em tudo, né? Tudo que é política social. E a habitação, ela tem que ser, ela é um item da cesta básica, né? Então, assim, a habitação, ela não é mercadoria, embora ela seja tratada como tal, né? Como é que se ela está prevista na Constituição, né, como um direito, né, assim como a alimentação, ela é um direito básico, como é que você comercializa um direito básico? Né? Então, assim, se o cara não tem dinheiro para comprar um pedaço de terra, ele não tem onde morar, né? E não é só ter acesso para comprar uma casa e ter ali a escritura. Tem outras formas de prover habitação, né? Por meio de locação social. Enfim, tem como fazer um bem bolado aí do ponto de vista da oferta do poder público, né? Mas, assim, para ser honesta, eu li muito pouco sobre o novo programa do governo, por exemplo, acho que é Casa Verde e Amarela, né? Eu nem sei direito o nome. Uhum. Li, assim, notícias por cima e tal. O que eu sei é que eu tenho conjunto, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, projeto meu aqui em Limeira, do Minha Casa Minha Vida Entidades, que está parado porque não desata o nó, né? Enfim, o recurso não sai. A coisa travou, né? Então, assim, aumento de juro para habitação. Então, eu acho que a tendência é piorar, né? Então, pode ser que a gente volte naquele período áureo, né, dos multirões. Entre 86 e 2002, mais ou menos, foi um período aí áureo, assim, dos movimentos de autogestão, né? Então, assim, grupos de assistência técnica prestando esse serviço para os movimentos de moradia para poder promover habitação, né, por meio de mutirão e tal. Eu acredito que a gente vai
talvez começar a cair nisso aí. Até pela questão do desemprego, né? As pessoas, vamos dizer assim, elas estão mais disponíveis para o mutirão. Eu lembro que quando eu trabalhei em Bu, como eu falei, eu peguei um período que já estava muita coisa consolidada, né? Eu não peguei a época do mutirão. E essa época do mutirão era uma época que tinha muita gente desempregada, e aí as pessoas tinham essa disponibilidade do trabalho, né? E tinha tipo uma bolsa, né? Enfim, uma remuneração básica para algumas frentes de trabalho e tal. Depois, quando começou o pleno emprego, isso aí foi, tipo, a galera foi parando, porque é isso, a galera está trabalhando, tem condição de pagar um pedreiro para ir lá fazer, se organizar de outra forma. E aí, quando eu entrei, já estava nessa fase, né? E agora a gente tá vendo voltar a isso, né? Tipo, talvez as pessoas, né, as famílias aí vão precisar se reorganizar em cooperativas, né, fazer autogestão, que é isso, né? O grupo se organiza, contrata né, um grupo de profissionais de assistência técnica para projeto, para ter o acompanhamento, mas tem que agora vai ter que se organizar, porque não dá para contar mais com o Estado por enquanto, né? Eu acho que a perspectiva não é boa, não. Uhum. Então, tu visualiza no contexto que tem dado uma segurada no que é produção habitacional de real interesse social. Por que eu coloco real interesse social? A gente fala no Brasil, não sei se tu vai concordar comigo, mas quando a gente fala muito que se caracterizou e se deu um equilíbrio a nível federal, que Minha Casa Minha Vida é programa habitacional. O que muita gente não sabe, que é o nosso contexto do nosso trabalho aí, é que existem faixas, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Agora é o chamado programa Casa Verde Amarela, que ainda está bastante obscuro. Eu tive dando uma olhadinha, está sofrendo bastante emendas no projeto do Casa Verde Amarela. A gente não tem informações, nós como profissionais, eu acredito que tu deve concordar comigo, isso ainda está muito obscuro do atual governo. A gente não sabe como isso vai se comportar, se isso simplesmente é uma troca de nome e o programa continua o mesmo alinhamento do Minha Casa Minha Vida, ou se isso vai realmente, na forma prática, sofrer uma efetivação de mudanças, como caixa entidades, como as faixas do Minha Casa Minha Vida, porque até o momento, pelo menos aqui na região sul, que a gente visualiza muito, é que o Minha Casa Minha Vida se tornou a menina dos olhos das incorporadoras, das construtoras e do mercado imobiliário. Então, o que eu analiso? Que o quê? Não se faz habitação de interesse social. Se coloca um produto no mercado para venda. Que muitas vezes o que acontece é que essas linhas do Minha Casa Minha Vida, pelo menos aqui no sul, a gente observa bastante isso. Com certeza isso destoa em algumas regiões do Brasil. Mas o quê? Essas habitações são colocadas à venda com alguns valores. Agora, por exemplo, com essa questão toda de crise econômica, se baixou a coeficiente de entrada. Hoje, na nossa região aqui de abrangência, vou colocar assim, os 3 estados do sul, você quando tem que fazer um financiamento Minha Casa Minha Vida, hoje tradicional, você vai na Caixa Econômica, você tem que desembolsar 20, 30 mil reais. E o que a gente tem observado é o quê? Que as famílias já não têm esse dinheiro para dar de entrada, e muitas delas, as que tinham disponibilidade de FGTS, já fizeram utilização desse recurso. Então, onde que a gente chega numa abrangência aqui? Famílias que não se enquadram nos programas de interesse social, que são os nossos conhecidos BNH, as casas padrão CDHU, esse tipo de conjuntos habitacionais, mesmo que seriados, porque eles estão numa faixa de renda intermediária entre o que é, na visão dos municípios, de assistência social, cadastro de assistência social, para o financiamento Minha Casa Minha Vida. Então, nesse meio, a gente tem uma abrangência de famílias que não se enquadram nem numa condição nem outra. E a gente tem a real necessidade, que é o déficit habitacional, que são aqui as famílias que a gente visualiza que estão numa faixa de pobreza, que estão morando em favelas, debaixo das pontes, muito bem conceituada, como tu colocou antes. Então, o que? São dois horizontes distintos, mas que o poder público, via município, precisam olhar para essas famílias e dar um encaminhamento para isso. E o que a gente tem observado é que, o quê? Pelo que você me coloca, pelo menos aí na região de vocês, se tem dado uma segurada, não tá encaminhando
programas habitacionais que visam atender esta classe. Seria isso? Sim, essa questão das faixas de renda, o Minha Casa Minha Vida, ele tinha, né, 3 faixas de renda, né, faixa 1, 2 e 3. Eu lembro que a gente tinha muito esse problema aqui na hora de definir a demanda, né, via prefeitura. Então, assim, faixa 1 para famílias de 0 a 3 salários mínimos, né? Então, por exemplo, para a realidade de São Paulo, às vezes esse teto ele ainda é baixo, porque a gente precisava da faixa 1,5, né? Porque assim, às vezes o cara ele ganhava, sei lá, 3 salários e meio, então ele não enquadrava no faixa 1. Ao mesmo tempo, ele não tinha condições de se enquadrar no faixa 2, porque daí já ele perdia muito subsídio, né? Então, isso era uma e aí o programa ele não tinha essa flexibilidade conforme a região. Então, assim, essa faixa de renda para a região, talvez, do Nordeste, atenda mais famílias, de 0 a 3. Na região de São Paulo já não, porque os salários são melhores, né? Só que ao mesmo tempo são melhores, mas assim, ele também não consegue pegar a outra faixa, né? Então, tem que ter essa intermediária. E eu lembro que muita gente ficou de fora, né? De um dos empreendimentos aqui que eu participei da entrega em Limeira, por questão de, sei lá, 100, 200 reais que passava da renda, né? Mas ele não se enquadrava, a caixa cortava, e aí ele não conseguia se enquadrar na outra faixa de renda, né? E o Minha Casa Minha Vida também exagerou um pouco no subsídio para outras faixas de renda, né? Pesou um pouco a mão. Então tem faixa de renda que poderia entrar no financiamento comum, né? Não precisaria do subsídio do governo. Então, poderia ter sido destinado para mais famílias de baixa renda, né? Mas é isso, assim, o programa eu tenho as críticas a ele, mas ele tem seu mérito também, né? Acho que principalmente a questão ele avançou muito na questão da qualidade construtiva, né? Pelo menos, assim, os últimos que eu presenciei, as obras e tal, não dá para dizer que são aqueles conjuntos habitacionais da década de 80, 90 com, né, material péssimo, enfim. A construção, a qualidade construtiva é muito boa, e a questão dos equipamentos, né? Então, assim, tinha verba para posto de saúde, creche, escola, né? A depender do número de unidades habitacionais. O que ele não resolveu, que para mim assim, é o pior ponto, e acho muito difícil que outro programa consiga resolver, porque o buraco é mais embaixo, é a questão do acesso à terra bem localizada, né? Então, assim, os conjuntos habitacionais, assim como no BNH, eles são distantes do centro da cidade, né, da infraestrutura urbana, são bolsões de pobreza. Então, assim, você tem que levar toda uma infra para lá, estender as linhas de ônibus, levar a creche, levar o posto de saúde e tal, porque você não consegue fazer habitação social bem localizada. E por que eu falo que o buraco é mais embaixo? Porque quem está na mão de quem? As terras bem localizadas? Dos donos da cidade, né? Dos coronéis. E aí, quem que mexe com eles? Quem tem que mexer é o poder municipal, né? Então, assim, por meio do plano diretor, usando o quê? Estatuto das cidades, demarcando os ex, né? Então, assim, terra parada, tá lá só especulando, né? Especulação imobiliária, esperando só valorizar mais a terra. Aí o poder público passa asfalto na frente do terreno do cara, tem ponto de ônibus, tem água rede de água, esgoto, energia, e o terreno dele tá vazio, ou seja, o terreno dele não contribui para nada, né, para a cidade. Então, assim, vai tomar a terra da galera? Não, vamos lá, né, assim, você tem uma terra ociosa que não está cumprindo a função social da propriedade, né, então, quer dizer, o poder público está beneficiando um proprietário de terra, que tem, né, um pedaço de terra gigante dentro da cidade, levando toda a infra, e aí milhares de famílias estão sendo prejudicadas porque, enfim, não tem acesso a esse pedaço de terra. Né? Então, assim, essa questão da localização é um vespeiro que ninguém quer tocar, entendeu? Nenhuma prefeitura quase mexe nisso, porque daí você vai ter que demarcar as áreas, né, dos grandões da cidade com os ex, enfim, colocar IPTU progressivo, enfim, usar os instrumentos do Estatuto da Cidade, e assim, nem é tão fácil assim de usar, vamos dizer. Cara, para ele ter a terra dele, vamos dizer assim, tomada, né, ou o poder público conseguir usar de outra forma, leva anos, ele é notificado, e aí ele pode construir não sei o quê,
aí depois de um tempo ele pode prorrogar essa notificação, sabe? É uma burocracia, mas mesmo assim, ninguém peita, né? Ninguém faz. Uhum. Realmente, a desapropriação, né, é um artifício de lei existente, mas que ele é moroso, e como você comentou, né, é um vespeiro, porque normalmente a gente está falando de vazios urbanos, né, onde normalmente existe a especulação imobiliária em torno daquilo, as cidades cresceram em volta desses bolsões imobiliários, e aquilo ali se tornou um passivo municipal, né? Um passivo para o executivo, porque o que? Tu tem a infraestrutura ali e você não utiliza todo o potencial dessa estrutura, porque você não utiliza a demanda construtiva desses lotes, dessas regiões. Realmente, conceitua assim de uma forma muito perfeita, já que porque isso embasa todo o território nacional. O que a gente está colocando aqui? Acho que alguma das grandes dificuldades dos programas habitacionais é você ter um programa habitacional nacional que você consiga aplicar ele num país de dimensão continental, como acontece com o Brasil. Justamente por causa da realidade de cada região, pela disponibilidade de mão de obra de cada região, o valor venal de imóvel de cada região. Outro ponto que tu comentou que eu achei muito bacana também aí a respeito da questão da qualidade das obras, né? E isso vem muito da norma de desempenho, né? Que eu acredito que seja um ponto que tenha batido de frente, que deu um certo casamento aí nisso, né? Os programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, tendo uma visão, ainda que seja pequena, mas tem um pouquinho de uma visualização da norma de desempenho, para trazer um pouquinho dos coeficientes de qualidade para essas obras, né? Que foi um avanço em relação a isso. Outro ponto que eu achei bem legal que tu tocou também é a questão da infraestrutura, né? Porque normalmente quando você faz os projetos habitacionais macros, os grandes condomínios, os grandes conjuntos habitacionais aí, normalmente pega uma área que está ou nomeada com as EIs ou fora quase do contexto urbano do município, que você tem que já fazer o plano diretor das cidades rebolar para poder adequar aquela área como uma área urbana e você colocar isso para dentro da área, do perímetro urbano das cidades, né? Para você colocar. E aí, claro, obviamente, você tem que levar toda a infraestrutura para aquele local. Tem que levar rede de água, rede de esgoto, energia, as vias, transporte coletivo, educação, saúde, segurança, que é um dos fatores que a gente vê que pega bastante nesses loteamentos, né? Para você conseguir adequar. Que todo mundo paga, né, Mike? Essa coisa da infra é uma conta que todo mundo paga. E todo mundo paga também a infra que está indo para aquele terreno super bem localizado, né? O último biscoito do pacote, e está todo mundo pagando também, né? Para aquele terreno ser valorizado, e quando ele for vendido, ninguém vai fazer parte dessa divisão, né? Ninguém vai receber um centavo da venda desse terreno. Mas para investir na infra que está em torno dele, vai no imposto de todo mundo, né? Justamente, até porque quase sempre as áreas que estão em especulação imobiliária, os vazios urbanos, né, não foram dotados de infra, né? Os municípios quase sempre têm que adotar a infraestrutura ao redor dessas áreas em função do crescimento das cidades, né? E não porque aquele loteamento foi dotado dessa infraestrutura quando foi colocado, né? Uma abrangência. Só para fazer um último comentário desse assunto, eu vi um post esses dias no Instagram, um jornalista explicando essa questão dessas dívidas de IPTU, né? Desses prédios abandonados em São Paulo. Então tem a ocupação Prestes Maia, lá em São Paulo, né? Que é ali do lado da Estação da Luz, que tem uma dívida milionária com a prefeitura, né? IPTU no valor de 5 milhões de reais atrasado. Quer dizer, o cara está devendo 5 milhões para os cofres públicos, né? E aí o pessoal não quer que as famílias ocupem, né? Um prédio que está ali um elefante branco no meio da cidade, né? São Paulo tem moradia para suprir o déficit habitacional, tipo, do município, né? De tanto imóvel desocupado que tem. Então, assim, é isso, né? É muita gente sem casa, né? E muita casa sem gente por aí.
Realmente, acho que falta um pouco assim é, da especulação imobiliária ter um pouquinho assim de olhos para a visão social também, né, Jaque? De Mas não diminuir um tem, né, pouquinho Mike? a ganância e olhar, né? O que quase nunca acontece, né? Especulação imobiliária é um capital, né? Em avanço. Então, assim, ninguém vai ter um olhar social para isso, né? Por isso que a gente tem que ter um Uhum, Estado forte, né? Essa é a minha opinião. Tipo assim, se você não tiver um Estado forte para regular essas questões, cara, cada um é olho por olho, dente por dente. E aí ninguém quer olhar para o outro, né? Essa coisa de se colocar no lugar do outro. Você tá com sua casa ali garantida, seu carro, seus filhos na escola, e beleza, e é isso, né? Só que, enfim, tá o resto inteiro do país afundando, né? uhum. Já que tu comentou também a respeito da questão de mão de obra, né? A mão de obra a gente coloca assim com o tijolo ecológico, ele é um dos alicerces para conseguir mudar todo esse contexto, né? Justamente pelo que tu comentou a respeito dos mutirões, a gente tem experiências de longa data aí a nível de Brasil com o tijolo ecológico, que é o tijolo de solo cimento, justamente pela facilidade construtiva desse sistema. E tu mencionou muito bem também isso, a gente teve fases, né? Período ali, década de 90, mais ou menos, que a gente teve um grande ascendência à parte de mutirões, passou-se essa parte de troca de governos aí das esferas federais, e a gente teve uma ascendência das oportunidades do mercado de trabalho que absorveu essa mão de obra dos mutirões, e agora, com toda essa questão crise econômica, toda essa bolha que se constituiu globalmente, a gente teve um pouco de redução nisso, mais o coeficiente que barganhou agora em relação à pandemia. E agora a gente está todo nessa expectativa do que acontece, se sobe, não sobe. Aqui no Sul a gente tem visto nos últimos 3 meses algumas reações do mercado imobiliário que não se sabe direito se isso vem do período que a construção civil ficou paralisada, que foi curto, mas que essa retomada veio numa velocidade muito absurda, ou se isso é um efeito temporário, ou se isso vai ser progressivo. Mas que, consequentemente, ele vai atingir e vai dar reflexo nessa mão de obra justamente da habitação de interesse social. Então a gente não sabe ainda se isso vai ser um movimento ascendente novamente de utilizar das mãos de obras. Até alguns dias atrás a gente conversava a respeito disso. Eu lembro que comentei contigo num programa que a gente estava tentando instituir aqui. Até acredito que eu não te contei, mas houve uma paralisação disso justamente pela dificuldade de se conseguir articular e ter um comprometimento com um receio de instituir novamente os mutirões e não conseguir tocar os projetos perante a realidade do mercado de trabalho e obter esse equilíbrio, porque da mesma forma como você tem os mutirões, como você mesmo mencionou, precisa se existir um programa de remuneração para isso, porque senão como é que você obtém um equilíbrio nisso? As pessoas trabalham no mutirão, mas ao mesmo tempo que elas estão trabalhando no mutirão, elas precisam sustentar suas próprias famílias. Então tem um choque que acontece nesse equilíbrio. Por outro lado, a alvenaria de tijolo ecológico, ele traz uma facilidade de qualificação para essa mão de obra, para você conseguir utilizar isso. A gente veio aí, o histórico do Minha Casa Minha Vida, já pegou-se um pouquinho da pontinha ali do uso da alvenaria modular, da alvenaria estrutural, que já vinha dos conjuntos habitacionais da década de 90, principalmente aí na tua região, nem tanto aqui no sul, mas a gente vê que a região de São Paulo, por ali, utilizou muito mais massivamente esse sistema construtivo modular, não do tijolo ecológico, mas o tijolo cerâmico, o tijolo de bloco, e isso precisa ser uma mão de obra mais qualificada para atingir uma qualidade dessas edificações e obter isso. Nessa contrapartida que entra o tijolo de solo cimento, o tijolo ecológico, pela facilidade de você ter uma mão de obra que você consegue treinar ela de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa e sem ter um monitoramento tão constante como a gente precisa, por exemplo, nos blocos de concreto, no assentamento deles, né? De que maneira que você contextualiza a tua relação e o teu conhecimento prático
do poder executivo, de estar na esfera pública, com a alvenaria de tijolo ecológico. Você vê isso como uma possibilidade de crescimento, a gente introduzir isso nos projetos habitacionais, apesar de que a gente sabe, a gente tem algumas restrições hoje, que você também comentou a respeito do Caixa Econômica, porque algumas vertentes, alguns vesperos, um dos problemas hoje que eu visualizo na habitação popular brasileira é que o quê? Está muito centralizado dentro da Caixa Econômica. Então a gente tem, de um lado, o governo federal, as diretrizes dos programas sociais do governo federal, mas de uma forma que ela não é tão conexa com a Caixa Econômica. E dentro da Caixa Econômica a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades operacionais para se instituir um programa hoje de assistência habitacional, justamente por algumas diretrizes que a própria Caixa Econômica coloca isso. Então, em alguns momentos existe algum choque nisso. O que você observa, a tua experiência aí com o tijolo ecológico? Como que você visualiza que a gente possa esperar nos próximos anos aí do tijolo ecológico com essa relação com a habitação de interesse social? Olha, Mike, eu costumo dizer o seguinte, eu até brinco com a história do tijolo ecológico, é o seguinte, quando... mesmo que a pessoa não saiba construir com o tijolo ecológico, o muito ruim do tijolo ecológico fica melhor do que o tijolo convencional. Se o cara fizer com pouca técnica, se fizer com dificuldade, sem acompanhamento, eu já vi casa de tijolo ecológico mal construída. E ainda assim, ela fica melhor do que com o bloco comum, né? O tijolo baiano, enfim. Ele tem uma beleza que é própria dele, né? Eu adoro esse estilo do tijolo aparente, mais rústico, enfim. E ele, acho que a facilidade para aprender a técnica é muito maior, né? A prova disso, assim, a gente fez um curso aqui em 2018, pelo meu escritório, né, pela Taboca, em parceria com a Unicamp. E a gente fez uma parte prática com os estudantes, né, numa obra de tijolo ecológico aqui de um bairro de Limeira, de uma família que eu acompanhava na época. Uma família que eu comecei o atendimento dentro da prefeitura, e quando eu saí, o escritório assumiu por um tempo o acompanhamento dessa obra. E, cara, no final de semana, os estudantes que nunca pegaram um tijolo para construir, né, botando a mão na massa e fazendo com um acompanhamento técnico de um mestre de obras, né, que manjava muito, uma equipe de arquitetos, né, os professores da Unicamp, e a coisa sai. Então, assim, tendo acompanhamento técnico, é um método construtivo muito prático, muito versátil. Você não precisa investir tanto em acabamentos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que contribui bastante para reduzir o custo. Embora a gente saiba que, assim, colocando na ponta do lápis, dentro do meu escritório, eu já fiz assim, esse comparativo com uma obra convencional de tijolo ecológico. Ficou elas por elas, não fica mais barato, né? Mas, assim, dentro do contexto da habitação social, em que você pode trabalhar com a questão de cooperativa, do mutirão, o poder público fornecendo esse tijolo. Então, assim, tem como reduzir consideravelmente esse custo, né? E eu vou falar um pouco da minha experiência aqui dentro da Prefeitura de Limeira, né? Dentro desse programa de assistência técnica, a gente tem ainda, né, a olaria ecológica. Né? Então, o que é a olaria ecológica? Um espaço onde a Prefeitura tinha um maquinário, na época manual, né? E ela disponibilizava esse maquinário para as famílias que tivessem interesse em fabricar seu próprio tijolo, se cadastrarem na habitação, se organizar em mutirão e lá produzir o tijolo e construir sua casa. E a prefeitura, além do maquinário, dava os insumos, né? Então, o saibro, o cimento, enfim, que cuidava. E aí, a procura não era tanta por conta dessa dificuldade das famílias se organizarem para ir lá produzir o tijolo, porque era uma época, né, que também estava com a questão do emprego mais estabilizada, né? Mas, assim, mesmo com as dificuldades da prensa manual, com o tijolo com problema de altura, ainda assim tem muita gente que produziu e construiu a casa do zero. Mulheres, cara, né? Que a gente sabe que, assim, o grosso da construção civil são homens trabalhando, né? E assim, mulheres produzindo tijolo, construindo. Então, assim, com orientação técnica, sai do papel, entendeu? Sai do chão. E eu acho que é um caminho super possível.
Assim, tem tantas formas das prefeituras viabilizarem isso, né? Esse exemplo de Limeira, por exemplo, da olaria ecológica, é uma coisa super legal, assim, né? Agora eles estão com maquinário automático, né? Então o tijolo ele já sai com uma altura mais uniforme, dá menos problema na construção, né? Então, assim, tem que disponibilizar um corpo técnico, né, para auxiliar essas famílias com projeto, acompanhamento de obra e instrução, né? Porque eu acho que o tijolo ecológico, assim, para habitação social, é o que há. Uhum. Bacana, legal. Um ponto importante que eu vejo que tu tocou em relação ao custo, né? É um ponto que a gente vê o quê? A logística, né? Para a gente ter essa questão do custo do tijolo de solo cimento é importantíssimo, né? Porque conforme a logística que tu tem essa viabilidade e custo para cima ou para igual comparado aí com a alvenaria convencional, né? Se a gente não tiver um cuidado específico com a parte de logística, né? Você acaba dissipando essa questão de economia e tudo isso mais. Outro ponto importante que tu mencionou em relação a essa questão da olaria, a gente tem um avanço, né, na qualidade do tijolo, né? Então a gente pega aí alguns programas que a gente tem aí de conhecimento nacional que iniciaram esse sistema construtivo no Brasil aí quase mais de 2 décadas atrás, eram exclusivamente da prensa manual, né? E essas habitações hoje a gente visualiza elas que pela forma rudimentar, como na época ainda era explorado esse sistema construtivo, vamos colocar aí 2 décadas atrás, a gente não tinha o equipamento com a qualidade que a gente tem hoje, a gente não tinha o avanço desse sistema, a gente não tinha essa velocidade de informação que existe hoje através dos meios de internet hoje, de se compartilhar o conhecimento, né? Então eram muito pontos isolados essa prática. E isso veio ascendendo, né? A qualidade do tijolo que consequentemente reflete na qualidade da obra e no rendimento da produção dessas habitações, né? Agora, eu vejo que é legal... Quanto mais precário o material, mais qualificada tem que ser a mão de obra, né? Então, assim, hoje o tijolo, ele sai perfeito, né, da máquina. Então, assim, você nem precisa ter uma mão de obra, assim, ultra, mega qualificada. Ela tem que saber do que se trata a técnica, né? Obviamente, dá para fazer no esculacho. Mas, assim, o material já é muito bom, né? O que a gente tem hoje, das máquinas automatizadas. Então, esse problema, principalmente da altura, né? Que dá muito problema na fiada do tijolo, do desnível, né? A parede vai, ela tá vindo, aí ela levanta se o cara não souber acertar. Então, você consegue hoje assentar tijolo só com cola, né? Assim, não precisa usar argamassa colante, porque a argamassa, ela ajuda, às vezes, a corrigir essa questão da altura, né? De um tijolo para o outro. E dependendo do padrão aí de qualidade do tijolo, você assenta com cola, né? Um fiozinho de cola. Uhum. Realmente, é todo um avanço que a gente parte dessa cronologia, né? Dessa desenvolvimento desse desempenho aí. O próprio sistema, né? E até o aprendizado, a dissipação do conhecimento, a quantidade de indústrias hoje que já tem produzindo não só o próprio tijolo, como também o maquinário, né? Cresceu isso bastante, se disseminou isso de uma forma bem intensa, apesar de que a gente ainda tem um déficit muito alto hoje. Eu fiz um levantamento outro dia desses, a gente tem hoje para cada tijolo cerâmico produzido no Brasil, para cada tijolo de solo cimento produzido no Brasil, a gente tem em torno aí de 1.000 tijolos cerâmicos produzidos. Então, o disparate disso é muito alto. E daí a gente entra também um pouquinho aqui, né, já que da questão ambiental, né? Da pegada ecológica que tem o tijolo de solo cimento, o tijolo ecológico justamente vem desse nome pela questão de não ter a queima, de você ter não precisar da extração da argila, você usa o solo superficial corrigido, alguns pontos assim que vem abranger isso, né? Já que outra questão assim, como que você visualiza, a gente comentava a respeito da infraestrutura, não preciso nem comentar aqui que é importantíssimo a gente ter a habitação de interesse social, que previamente a ela já se tem a infraestrutura, que é o que a gente, nos períodos de mutirão antigamente, a gente não tinha tanto essa imposição de ter a infraestrutura antes. Então pega ali a década de 90, a gente entrava-se primeiro o quê? Com a obra civil das residências e depois se levava a infraestrutura.
Hoje não, a gente visualiza que o quê? A gente precisa ter a infraestrutura primeiro para depois entrar com a habitação, senão a gente entra com as famílias lá, você não tem a necessidade básica, né? Como o atendimento de abastecimento de água e tratamento de rede de esgoto, esse tipo de situação. Paralelo a isso, como é que você visualiza hoje o consentimento e a compreensão dessas famílias com o sistema construtivo de solo-cimento, o sistema modular propriamente dito? Porque o quê? O brasileiro tem uma pegada da autoconstrução, né? O próprio Conselho de Arquitetura tem um levantamento lá que 85% da construção hoje no Brasil é da autoconstrução. Então, o que o brasileiro tem a mania de o quê? Ter primeiro a sua casa própria, independente do dimensionamento e da qualidade que ele tem, mas ele quer o que é dele, né? Por mais que isso no começo seja um pouco apertado, e eu defendo que o quê? Um estudo de assistência social mais preciso com essas famílias, porque normalmente, como tu colocava, se tem essa produção seriada, faz 200, 300, 500 casas, tudo padrão. 40 metros quadrados, 45, quando são as um pouquinho maiores. Mas se tem famílias que cada realidade dessas famílias é diferente. Então, tem Sim. família que tem 2 pessoas, tem família que tem 5, tem família que tem 7. E às vezes a gente pega uma família que conseguiu adentrar a uma obra de habitação de interesse social, mas que às vezes ela está com uma concentração doméstica ali muito maior do que aquela habitação comporta. Então é do brasileiro e é do perfil natural do brasileiro ter essa autonomia na sua residência de você conseguir ter a casa própria e daí depois crescer, ampliar, aumentar, fazer o puxadinho, crescer a casa. Como que você visualiza a cultura, a relação cultural do brasileiro com a questão do sistema construtivo modular, que a gente sabe que tem alguns conceitos atrelados a ele, que você não consegue simplesmente meter a marreta, derrubar uma parede, ampliar, abrir uma parede, crescer a casa, mexer no telhado. Então a gente sabe que o quê? A técnica da alvenaria modular, a exemplo não só do tijolo de solo-cimento, mas do sistema construtivo modular, ele beneficia muito e traz uma produção muito mais ágil para a habitação do interesse social, mas em contrapartida tem o pós-obra, a relação das famílias com essas habitações. Como que você contextualiza isso? Você visualiza assim um entendimento melhor ao longo desses 10 anos da lei habitacional em relação a isso? Se tem um trabalho a isso? Em algum momento, quando você teve a sua atuação nos órgãos públicos, já se teve um olhar para isso? Olha, a gente precisa conceituar essas famílias que não é bem assim. Como que é o crescimento dessa cultura e essa abrangência? De que maneira ela está recebendo esse imóvel e qual que é o tratamento, não só de expansão desse imóvel, mas como também de manutenção? Primeiro sobre essa questão da aceitação, né, para dessa faixa de renda e tal, aceitação em relação ao tijolo ecológico, é bem difícil, né? Primeiro porque para eles ainda é algo novo, né? Embora o tijolo já esteja aí no mercado há mais de 30 anos, mas ele não é tão difundido como o tijolo baiano, né? Então, tudo que é novidade assusta. Então, assim, o pedreiro que ele vai contratar, que às vezes é um tio, um cunhado, que ele combinou ali uns trocados, não entende também da construção. Então, o que é mais fácil, né? Você continuar no caminho que você já está, né? Que todo mundo faz. Então, a aceitação é difícil por conta do novo, né? Enfim, de ser algo de uma técnica que eles não dominam. Além disso, o tijolo ecológico, a gente sabe, como profissional, né, da área, como arquiteto, que é fundamental a etapa de projeto. Né? Uma obra de tijolo ecológico sem projeto, ela simplesmente não funciona, né? Porque você não tem como fazer o quebra-quebra que você faz na obra convencional. Né? Então, você tem que pensar desde a primeira fiada, você tem que pensar nos pontos de tomada desde do começo, tubulação de água, de esgoto. Então, tem uma etapa aí de projeto, que também é um outro tipo de serviço que essa população não está habituada a acessar. Né? Então, dentro do âmbito do programa de assistência técnica, eu acho que essas coisas elas têm que estar casadas. Tanto que, assim, trazendo de novo a experiência de Limeira. Quando a gente assumiu aqui a prefeitura, eu falo a gente, enfim, o governo, né, da época onde eu trabalhei,
que eu trabalhei. Então, assim, tinha o banco de materiais, que ele recebia doações de pessoas que estavam finalizando suas obras e tal, sobrou ali uma porta, uma janela, 100 tijolos, doava para o banco de materiais. E dali ia para as famílias de baixa renda. Tinha a olaria ecológica, que era outro setor. Né? Então, quando a gente implementou o programa de assistência técnica, a gente juntou tudo isso num guarda-chuva para fazer um ciclo virtuoso dessas ferramentas que a prefeitura já tinha, né? Então, assim, o cara vai produzir o tijolo ecológico, mas espera, ele precisa ter um projeto, né? Porque sem o projeto ele não consegue construir com esse tijolo. A gente vai doar ferro e cimento para ele lá do banco de materiais. Mas ele vai usar como isso? Qual a quantidade que vai para a obra dele, quanto que vai consumir? Então, o tijolo ecológico para moradia popular, enfim, habitação social, ele tem que estar necessariamente atrelado a um programa sólido de assistência técnica. Porque não tem como você, por exemplo, o município fazer uma olaria, jogar as famílias lá para produzir tijolo e cada um constrói sua casa, sendo que eles não têm menor orientação, né, de quantidade de material que vai gastar, onde que ele vai grautear, onde é que tem que ter grampo, se vai ferro, quantas canaletas precisam ter. Então, ele tem que ser um programa, para poder ter sucesso, né, o uso do tijolo, ele tem que ser aliado a um programa de assistência técnica sólido, porque sem o projeto você não caminha, né? Até dentro desse período que eu tive na prefeitura, eu lembro que a gente tinha algumas famílias assim que a gente tentava a todo custo oferecer a questão do tijolo ecológico, né, com a olaria, o projeto, mas a pessoa, tipo, fala, não, eu quero só a parte do projeto mesmo, que eu vou construir do jeito convencional. E aí tem coisa que, obviamente, você não tem como meter goela abaixo, né? O cara vai fazer de qualquer jeito, então é melhor fazer pelo menos com um projeto, vai fazer do método convencional, mas fazer dentro da legislação, uma casa ventilada, né, ventilada, iluminada, enfim, que atenda a necessidade dele. Mas é bem difícil, assim, de motivar as pessoas a construir com tijolo ecológico, né? Porque é isso. Primeiro tem que ter uma mudança de cultura, né? Tipo, entender do ponto de vista da ecologia, mas você concorda comigo que quem está, vamos dizer ali, vivendo no limite, né? Buscando um teto, a última coisa que ele vai pensar é na ecologia, né? Então, assim, tem o apelo econômico, né? Então, talvez pelo apelo econômico, a gente consiga fisgar essa parcela da população. Porque, do ponto de vista da ecologia, eu acho que é um caminho árduo ainda para trilhar, assim, tem que, né? É isso, a gente está num país que tem tanta mazela em tantos sentidos, né? Tantas carências, ausências e tal, que é isso, você vai falar de sustentabilidade, a barriga da pessoa tá roncando, né? Então, assim, tem justamente porque a gente não consegue atender os direitos básicos, né, do cidadão brasileiro, tem alguns assuntos que simplesmente não emplacam, né? Porque não é aquela necessidade primária do cara, né? Então, assim, eu acho que um passo de cada vez, né? Então, implementar assistência técnica, convencer da importância do projeto, isso é uma outra questão, que não é um problema das classes baixas, das classes populares, né? Isso é um problema cultural. Então, assim, você tem pessoal aí da classe média, classe alta, que acha que o projeto é uma etapa que pode fazer assim, entendeu? E vão partir para a obra. E não, né? Então, assim, também não tem valor projeto, né? Então, assim, a gente quer, às vezes, convencer a população de baixa renda, né, que está ali lutando por um teto, quando nem a classe média, a classe A, está preocupada com o valor do projeto, né? Então, é muita mudança de paradigma que a gente tem que caminhar, né? Realmente, um passinhos de formiguinha, né? E realmente, quando a gente mexe com a cultura, né? Você quase sempre tem um choque de realidades. Porque você mudar algo que já é intrínseco do brasileiro, assentando tijolo, por mais que não se tenha parâmetros para isso, mas é do brasileiro ir levando isso conforme dá, conforme pode, e algumas consequências a gente vem observando aí, né, da falta de projeto. A gente teve o caso
do edifício, que inclusive era de um padrão bem razoável, quase alto padrão ali em Betim, semana passada, toda aquela situação, né, em Minas. E algumas consequências da falta da técnica, né? Como aconteceu na ocupação ali do edifício que pegou fogo em São Paulo, dos edifícios que desabaram em relação aí no Rio de Janeiro. Então a gente vem já assim, de um lado a gente tem a cultura, a dificuldade cultural de você passar para a população em geral a necessidade e a obrigação de você ter um projeto, porque isso está estreitamente ligado a uma questão de segurança habitacional, como de outro lado tu também tem a questão, assim como tu bem colocou, né? Às vezes a gente está pensando em algumas situações do ponto de vista técnico, mas que talvez não seja o problema imediato dessa população, né? Como tu comentou, sim, às vezes ele está pensando em ter um teto, mas enquanto a gente está pensando na parte técnica, ele está pensando qual que vai ser a próxima refeição dele, se ele vai ter essa refeição. Então aí vem já um conceito mais amplo da parte de assistência técnica habitacional, onde você já coloca que não só ter o teto, mas você precisa proporcionar emprego, você precisa proporcionar trabalho, educação, alimentação. Então todos os conjuntos de necessidades sociais que atingem aquela família, né? Não vamos muito longe disso. A gente teve um caso aqui no Sul de habitação social para população indígena, que foram feitas assim, sem ter muito parâmetro. O que aconteceu? Um tempo depois de que foi entregue aquelas habitações, não se levou em consideração o fator cultural dessas casas. Chegou um determinado período lá, houve alguns casos que o pessoal estava fazendo fogueira no chão da sala dessas casas, né? Então foi assim, parece cômico, mas isso aconteceu aqui na região sul. Então a gente percebe assim, é legal esse bate-papo que o quê? A conversa vai muito além, né, do sistema construtivo, mas de todos os reflexos que tem por trás do sistema construtivo e do fator cultural dessa população, né, Jaque? Assim, a questão dos conjuntos habitacionais em massa, né? Você padroniza, né? Você estipula ali que a família ela tem um padrão que é papai, mamãe e 2 filhos, né? E só que essa não é a realidade. Você tem idosos que são sozinhos, não tem laços familiares. Você tem mulheres com filhos e não tem o pai morando com ela, ou um pai solteiro, de repente. Você tem uma família muito numerosa. E aí os conjuntos habitacionais, eles não atendem essa diversidade, né? E a assistência técnica é legal do ponto de vista do atendimento mais pontual, né? Então, assim, fazer pequenos conjuntos, né? Edifício de uma torre para atender 30, 20 famílias, né? Casas geminadas, que sejam mais numa quantidade menor, para você poder pensar também numa tipologia de ampliação, né? Pensar na possibilidade de ter 1, 2 ou 3 quartos, né? Que pensando em casas, aí, em lotes, né? Pensar já no projeto da ampliação dessa casa, né? Então você começa com um núcleo básico, mas essa família ela expande, né? A tendência é ela crescer, enfim, aumentar. E aí isso tem que estar contemplado também, né? No projeto. Exatamente. São fatores e a gente começa a conversar aqui, a gente percebe o quanto isso até foge da ossada da arquitetura e da construção civil para o parâmetro social, né? Propriamente dito, da assistência social que os municípios precisam dar para essas famílias para se prever todas essas condicionantes que existem na habitação de interesse social. Agora, outro ponto assim, pensando em projetos sociais, você visualiza que o poder público trabalhando um formato de conscientização, criando uma cartilha educativa, trabalhando de repente alguma questão educacional lá na escola, de conscientização disso, você visualiza que a gente consegue ter, não a curto prazo, obviamente, mas a médio e longo prazo, uma conscientização em relação a isso, de repente, essa família receber um imóvel
com um padrão e ele ter um programa de expansão disso, já prevendo ampliação, prevendo a utilização desses elementos construtivos de uma forma mais ordenada, porque aí a gente entra não só no sistema construtivo, mas como também na questão da taxa de ocupação, né? De você prever que o que dentro desse terreno, qual que vai ser a área que você vai ter essa residência, tu dá 80, dá 100, 150 metros quadrados, qual que é a cultura absorver que você precisa ter um comprometimento com a taxa ocupacional que ali acontece, né? Na ampliação desse imóvel, até porque para você não ter ali uma ocupação massiva sem controle, que daqui a pouco tá de muro a muro ali e tá tomando o recuo frontal, adentrando no espaço público de passeio, prejudicando a circulação de vias, esse tipo de situação, né? Você vê assim que, por mais que seja um trabalho de formiguinha, você acredita que a médio e longo prazo a gente consegue ter esse crescimento da cultura em relação a ela ter um crescimento assim de conscientização para que isso venha melhorando e também a gente possa ter um desenvolvimento melhor da habitação de interesse social? Olha, Mike, eu tenho que acreditar, senão eu fecho as portas e encerro a carreira, né? Então, assim, a gente tem que ter esperança, né? E aliada à esperança tem que ter trabalho. Então, assim, eu acho que é um papel importante do poder público fazer esse trabalho, né? Eu, como autônoma, né, com meu escritório, enfim, até antes da pandemia, eu estava fazendo algumas reuniões de bairro, né? Algumas reuniões, obviamente, para vender serviço, né? Eu faço regularização de imóveis também, mas nessas reuniões eu sempre trazia questões ligadas à legislação, explicando o que é taxa de ocupação, o que é ocupação de recuo frontal, recuo lateral, a área verde, a importância dela, questão das áreas de iluminação, de ventilação. E aí eu apresentava essas questões e oferecia o serviço de regularização. E aí, em muitos deles, eu conseguia, assim, fazer com que o dono do imóvel fizesse, de fato, as intervenções necessárias, assim, não só do ponto de vista da legislação, mas que a pessoa entendeu que a casa dele precisa ter janela, precisa iluminar, ventilar, que não precisa ficar, não pode ter 100% do terreno coberto. Então, assim, teve vários casos que as pessoas foram e quebraram, destelharam e fizeram acontecer, e fizeram um jardim onde antes era entulho, né? Então, assim, eu tenho muita expectativa de que isso vai melhorar, eu tenho esperança de que isso pode mudar, sim, mas é um trabalho que, assim, precisa ter iniciativa do poder público e a gente precisa ter mais profissional, né, da arquitetura atuando no mercado de trabalho com essa faixa da população também, né? A arquitetura, ela ainda é vista, infelizmente, como um artigo de luxo, né? Então, eu sempre trago isso como exemplo. Às vezes eu vou me apresentar em algum lugar, que seja numa mesa de bar, né? Aí a pessoa pergunta, o que você faz? Eu sou arquiteta. Aí o pessoal, nossa, que legal! Tipo assim, né? Parece que a profissão ela tem um glamour, uma arte que eu não consigo enxergar, entendeu? Quer dizer, eu sei que ela tem também, mas ela não é só isso. Né? A arquitetura, ela é arte? Pode ser, mas ela é técnica também, né? Então, assim, a arquitetura ela tem que estar conectada com a legislação do seu município, né? Com as necessidades do seu tempo. Então, assim, não dá para ficar só do ponto de vista achando que você vai ser o segundo Niemeyer, sabe? Legal, ele tem o papel dele, a contribuição, obviamente, né? Para a nossa arquitetura, mas, assim, não é só isso, né? É isso também. Mas, assim, os arquitetos querem ficar vivendo de especificação de revestimento, sabe? Tipo, os projetos hoje em dia, tipo assim, é o porcelanato mais caro, a luminária mais cara. Tudo bem, tem o público que paga esse serviço, né? E ok. E podem me contratar para fazer isso também. Eu faço, viu, gente? Mas a questão não é só isso, né? Então, assim, você tem que ter um atendimento, nem que seja cota social do seu escritório, sabe? Se você não quiser cobrar nada, vai ter, sei lá, um projeto por mês. Mas, assim, cara, os arquitetos, eles precisam
colocar o pé na periferia, entendeu? Os arquitetos precisam estar onde o povo está, como já diria eu, alguém, né? Então, assim, cara, eu acho que precisa ter uma mudança de cultura também dos estudantes de arquitetura, né? Porque isso começa lá na base. Uhum. Eu tive uma virada de chave na minha cabeça, não foi durante a minha atuação profissional, foi ainda na faculdade, né? Porque assim, na faculdade é o momento da gente realizar grandes projetos, né? Quando o professor pede para você fazer o projeto de um hotel, de um centro de convenções, de um conjunto habitacional de alto luxo. E só que assim, na vida prática, você vai se formar, dificilmente você vai pegar um projeto desse para fazer. Né? São poucos os arquitetos que se formam e conseguem entrar nesse nicho, assim, né? Você vai ralar muito para chegar lá. Então, assim, é uma ilusão também um pouco que a faculdade cria. Eu sei que o ambiente acadêmico é para isso também, né? Para a gente viajar um pouco na maionese, explorar a nossa criatividade. Mas, assim, tem muita gente que sai da faculdade sem ter noção do que é uma lei de assistência técnica, o que é habitação de interesse social, sem conhecer a realidade do país, entendeu? Então, é uma mudança de cultura que Uhum. deu uma Realmente. caída aí. Não, tudo bem, tá ok. Como tu comentou, né, já que é uma quebra de Tem paradigma, a né? Mar Ramos, ela está comentando bastante aqui na nossa live, ainda não deu para ler nenhum comentário dela, que ela, o parâmetro é a turma dela, que pouca gente tem interesse nisso, né? Ninguém está preocupado com o papel social do arquiteto. É isso aí, cara. Uhum. Tipo, a gente tem que se conectar mais com a nossa realidade, né, enquanto profissional. Eu, assim, gente, sem desmerecer o trabalho de ninguém, eu presto serviço também para classe média alta, enfim. Problema nenhum com isso, né? É o nosso ganha-pão também. Mas não dá para ficar só nisso, né? Assim, eu acho que a gente tem que assim, tem que ter um investimento, uma valorização também do ponto de vista do poder público, né? Para remunerar também, né? Profissionais que mexem com isso, né? Porque não dá para a gente ficar na filantropia também, né? Às vezes a gente Uhum. precisa uma assistência técnica para um grupo, um movimento de moradia e tal. E é óbvio, a gente também precisa pagar nossos boletos, né, gente? Quanto arquiteto, ninguém vai ficar trabalhando de graça, né? Então, assim, tem que ter uma mudança cultural de todo mundo, né? Da população, mas dos profissionais e do poder público também. Uhum. Realmente, é uma quebra de paradigma, né? Já que eu percebo assim, no meu período que eu estive dentro da universidade, lecionei um pouco e até me afastei um pouco da graduação, da academia e de lecionar justamente porque eu vejo que assim, é, as graduações e a forma como as grades curriculares da formação da arquitetura principalmente, da engenharia também, mas muito mais da arquitetura, eles colocam o profissional num pedestal, né? Então eu vejo que assim já vem uma situação assim pontual desde o anúncio lá do vestibular da área de arquitetura, do vestibular de engenharia, as próprias graduações colocam esses futuros profissionais, olha, elevam muito o salto, né? Colocam o profissional num pedestal de atuação, como a arquitetura é linda, é maravilhosa, é o ênfase, que é o público focado, público, vamos colocar assim, o AAA, né? O público top, que quase sempre a gente, como profissional, a gente sabe que é um nicho direcionado, né? Quem atua nesse mercado é profissionais que estão ligados aí com o mercado imobiliário e que tem esse gancho muito próximo disso. Mas vale a gente mencionar também qual que é o paradigma que a população tem, né? A sociedade brasileira tem. Arquiteto é o profissional para casa de rico, vamos em palavras simples assim, né? Mas o que é a real Mike, tradução? eu quase não estou conseguindo te ouvir. Oi? Olá, Jaque? Jaque? Oi? Tá me ouvindo agora? Mike, você está me ouvindo? Sim.
E você? Então, eu quase não te ouvi. Esses últimos minutos aí tava cortando muito. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. A Ué. sua imagem caiu para mim várias vezes. Bom, vamos lá. Eu estava comentando o quê? Não Sobre essa sei se é a questão do minha ou se é a sua. paradigma. Qualquer coisa você me sinaliza. Tá. Olá, pessoal. Acho que voltou. Já que, ouvindo aí? Olá? Oi, eu tô te ouvindo agora. Tá, vamos lá. Eu estava comentando o seguinte, sobre essa questão do paradigma do pedestal que as faculdades colocam o futuro profissional, né? Eu acho que assim falta um pouco de comprometimento lá da graduação das faculdades e das universidades de inserir um pouco mais o futuro profissional com essa realidade de mercado, né? De trazer isso um pouco mais próximo da realidade e colocar esse futuro profissional mais perto da habitação do interesse social, da função social que existe pela arquitetura, pela engenharia, né? Nesse ponto mais próximo aí para trazer essa realidade, colocar esse profissional da função social que existe na nossa profissão, né? Então, talvez isso seja algo que as faculdades precisam trabalhar um pouco mais, precisam desenvolver, precisam se adequar para trazer essa realidade de demanda, que também esses profissionais é uma área de nicho de desenvolvimento, uma área de nicho que promissora e que se dá para se trabalhar nessa área tendo uma remuneração adequada e trazendo o benefício social que traz, né? Vamos colocar assim que a habitação do interesse social ela não é uma legião da boa vontade, ela precisa abordar um pouco mais o conceito profissional, não só da assistência técnica, como também da sua remuneração, né? Oi, Jaque, ouvindo nós aí? Olá, Mike? pessoal. Oi, agora estou te ouvindo. Oi? Eu tô achando que pode ser que seja a minha internet, porque esse pessoal comentou aí que tava normal, mas eu quase não tava te ouvindo. Tipo, cortou muito a sua fala. Pode ser que seja a minha internet aqui. Eu acho que é um sinal pra gente finalizar essa live. Eu perdi a noção de horário. Eu não sei como é que a gente está de horário. Eu não sei nem quanto tempo a gente faz que a gente começou. Que hora é agora? Já deu já de uma hora. Acho que a gente podia, talvez, finalizar. E eu vou deixar meu contato aqui. Enfim. Bom, tem o Instagram também, né, gente? Só mandar uma Aham, sim. mensagem no direct, se precisar de ficar com alguma dúvida, Uhum. quiser trocar ideia, tudo Já disponível. que eu estava, só para a gente dar uma finalizada, eu estava comentando a respeito da proximidade em relação à parte dos profissionais que trabalham na assistência técnica de interesse social e a remuneração, né? Me conta o seguinte, hoje teu escritório está voltado para esse público, né? Da área para o público de assistência social, né? Você sabe me Não tô dizer... ouvindo. Olá, gente, uma pena, a live está sensacional, mas tá cortando bastante. Já que... Oi? Oi, tá cortando muito, Mike. Não sei o que tá acontecendo aqui, tá oscilando alguma coisa aqui da minha internet. Vamos fazer o seguinte, vamos programar uma segunda live e depois a gente retoma, para a gente continuar e a gente abranger aí. Oi, cortou. Vamos marcar, a gente já tá meio aí no... Dizendo. Tá todo mundo dizendo que tá normal. Então a conexão deve ser minha mesmo. Eu vou tentar, sei lá, desligar o meu Wi-Fi. Não, não precisa, vamos fazer o seguinte.
Olá. Oi, Oi, Jaque. eu desconectei o meu Wi-Fi e estou no 4G. Vamos ver se fica um pouquinho melhor para a gente finalizar. Ah, ok. Já que assim, ó, o pessoal aí tá pedindo aí uma segunda live para a gente continuar debatendo. Eu não imaginava que fosse dar tanta assim abrangência e a gente expandir um pouco até o nosso roteiro, né? Que a gente tinha programado. Vamos fazer o seguinte: a gente já está com 1 hora e pouco aí de conversa. Vamos marcar de novo uma segunda conversa, a gente explorando um pouquinho mais esse tema da assistência social. E daí a gente vai ajustando até para nossa live não ficar tão longa, porque de repente daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live aí. Exatamente. Não, a gente combina sim, sem problema. Vamos continuar o papo. Ok, maravilha. Jaque, mais uma vez eu quero te agradecer a tua disponibilidade, te agradeço a tua gentileza aí, em função do nosso atraso inicial. Imagina. Foi uma live bastante rica, bastante informação, né? E é algo que a gente vem debatendo e vem trazendo para a realidade essa questão da assistência social. E sempre vem puxando braços, né? Puxando assuntos para a gente debater e assuntos para a gente estar interagindo. Já que, mais uma vez, muito obrigado. De coração, assim, agradeço a tua gentileza em a gente estar abrindo esse espaço aqui contigo. Estamos à disposição aí também para a gente interagir, para a gente programar as próximas lives. E a gente vai criando o nosso roteiro e a gente desenvolvendo mais esse tema que é tão interessante e que a gente pôde expor bastante a vocês aí. Agradecemos também o pessoal aí e abro para ti aí colocar as considerações finais aí. Eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom a gente trocar informação, ideia, né? Eu sempre aprendo muito também nessas conversas. Agradecer o pessoal aí que esteve com a gente até agora, esses 8 guerreiros aí que estão visualizando a nossa live. A arquiteta Tati falou que é daqui de Limeira também, a Mar Ramos, eu não sei de onde é a Mar. Mas, enfim, obrigada aí pela interação, gente, pelos comentários. E eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Eu fiquei um tempo aí oscilando com a minha internet e perdi algumas coisas que você falou. Mas, assim, tem pelo lá no Instagram da Taboca, né, meu escritório, vocês podem mandar mensagem no direct, tem o link direto para o WhatsApp também. Estou à disposição para quem quiser continuar esse papo. E aí a gente agenda uma próxima live, com certeza. Eu adoro falar desse assunto. Para mim é uma satisfação. Maravilha, já que agradeço mais uma vez a tua participação, agradecemos aí o pessoal, seguidores aí da Taboca, convidamos o pessoal seguidores da Taboca a vir a seguir o nosso Instagram aí também, o Solo Cimento, e a gente vai interagindo e aproximando todo o pessoal. A gente vai deixar a live gravada, a gente sabe que as nossas lives quase sempre, elas são assistidas muitas vezes posteriormente até que a audiência online aqui. Agradecemos de coração ao pessoal aí, o público que esteve acompanhando as fases da nossa live. E estamos à disposição também para esclarecimento, dúvidas, chama a gente no direct, e a gente vai conversando e vamos crescendo e trazendo mais à tona esse assunto, né? Já que a gente consegue também daqui a pouco estar explorando e estar adentrando alguns nichos mais específicos aí nos órgãos públicos, trazendo esse debate à realidade. Pessoal, muito obrigado. Jaque, mais uma vez, Deus abençoe a tua cordialidade, a tua paciência e a tua destreza com todo esse grau de informação e essa riqueza de detalhes aí da habitação do interesse social. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite aí, um bom descanso a todo mundo aí. E a gente logo em breve vai estar divulgando para vocês aí as próximas lives aí. Valeu, brigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau, Obrigada. Jaque. Vamos conversando. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, agradecemos. E como comentei, a live vai ficar gravada aqui. Registro mais uma vez, friso esse agradecimento aí à arquiteta Jaqueline Emeriti para essa bagagem aí, que foi sensacional. Desculpa novamente, pessoal, o atraso que a gente teve na live. A gente vai deixar gravada aqui no IGTV nosso e também posteriormente no nosso YouTube e a gente divulga aqui para vocês. Ficamos à disposição. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, pessoal. Abraço aí. Ótima e abençoada semana a todo mundo.